Olá! Hoje no Boa Vontade Entrevista vamos conhecer a vida e as obras de Luís Vaz de Camões, que representa um marco na literatura lusitana, autor de Os Lusíadas, poema épico que narra os grandes feitos dos descobrimentos portugueses. E quem conversa conosco sobre o tema é o ensaísta, editor, professor de literatura portuguesa da UF, escritor e poeta Luís Maffei. Luís, que prazer recebê-lo novamente aqui na Boa Vontade Imagina, TV. prazer é meu, muito obrigado. E sobre Camões, né? É a minha obsessão. Que ótimo. A gente queria saber de você, porque a gente sempre ouve que há muitas incertezas a respeito da biografia de Luís de Camões, né? Inclusive até da data de nascimento, é verdade? É verdade, não se sabe precisamente a data nem o ano. Né? O Camões nasceu em 24 ou 25, 1524 ou 1525. E sabe-se certas coisas e tal da formação dele, das viagens, alguns registros, os degredos, os serviços militares e tudo. Mas eu acho isso muito bom, por um lado. Eu estava em Brasília num encontro em torno do Pessoa, né? E o Pessoa, ao contrário do Camões, né, tem uma biografia muito conhecida. O Pessoa é um poeta do século XX. Né? Então, o Pessoa deixou todos os registros possíveis, cartas. Camões também deixou algumas cartas, mas são poucas. Né, enfim. Então, sabe-se tanto do Pessoa, né, que às vezes isso atrapalha um pouco a leitura da obra do Pessoa. Ou seja, aquela biografia pesada, forte, interessante, né, do Pessoa, muitas vezes atropela a leitura da obra dele. E o Camões, como deixou tão pouca coisa, no fundo nos obriga a procurar, ainda que se saibam algumas coisas e haja alguns mitos em torno do Camões, mas de qualquer modo, digamos, a pobreza biográfica força a uma riqueza bibliográfica, ou seja, não podemos nos agarrar na vida dele, e sim na obra dele, o que eu acho absolutamente fascinante. E a obra, de certa forma, também relata um pouco, né, dessa vida dele, da personalidade dele. Claro, quer dizer, há um aspecto dos Lusíadas que, enfim, indica que não seria possível esse livro ser escrito se não fosse escrito por um viajante. Né? Então, ali, evidentemente, há muito da experiência do homem que viajou, do homem que esteve no Oriente. Né? Nesse sentido, sim, claro que sim. As cartas do Camões falam da vida dele, né? Ainda que haja uma certa incerteza. Né? Há biografias do Camões, né? Mas todas imprecisas, um pouco mitológicas, né? Um pouco míticas. E há relatos, isso é talvez o mais, digamos, o mais consistente que se tenha sobre ele, relatos dos amigos, né? Sem dúvida. Mas há sobretudo a obra, né? E aí que a gente, de algum modo, conhece quem foi esse poeta. E também né? se valiam da oralidade, né? Que era comum naquela época. Muitos... Porque o Camões deixou em vida editado só os Lusíadas, né? Os outros poemas dele passavam, os poemas líricos, né? Passavam por cancioneiros e eram conhecidos por manuscritos e tudo mais. E o Camões, portanto, era um poeta mais ou menos conhecido no círculo, né? Mas não era um poeta que depois se tornaria, né, o maior poeta. Né? Até era, no fundo até se dizia isso, quer dizer, que havia esse poeta cujos poemas eram mais ou menos conhecidos, às vezes até dentro da realeza, da aristocracia, que talvez fosse o maior poeta português vivo, né? Mas o Camões só se torna o poeta português por excelência a partir do século, talvez, 17, 18, sobretudo 19. Né? O século 19 que começa, em certa medida, a ler, portanto, já mais de 300 anos depois da morte dele, que começa a lê-lo e dando a ele o que tem um lado muito bonito e um lado muito mau, o estatuto de um maior poeta nacional. Isso, por um lado, é bom, porque, no fundo, faz com que Camões seja incontornável. Por outro lado, é mau, porque, mais uma vez, o monumento, às vezes, supera o poeta. Né? Então, o herói, às vezes, supera o texto. Isso pode ter um efeito complicado e até politicamente negativo, né? A imagem dele é muito associada com Portugal, né? Claro. Com os feitos, né, heróicos portugueses. Tanto que até Claro. comemoram, né? Dia 10 de junho, né? Pronto. Dia de Camões e dia de Portugal. Exato. Isso é engraçado. A história do dia 10 de junho tem muito a ver com este século XIX, né? Que, no fundo, recupera a figura do Camões como uma figura basilar. Né? O 10 de junho de 1880, o dia de Camões começa em 1880, né? Portanto, com o terceiro centenário da morte do Camões, né? 1880. Então, ali havia era um momento de profunda crise econômica em Portugal. Portugal se deparava com uma submissão total à Inglaterra, do ponto de vista econômico, no final do século XIX. E era um momento em que já começava
assim intensificar de forma irresistível o movimento republicano. Tanto que Portugal se tornará uma república meros 30 anos depois de 1880, né? Portanto, Portugal é república a partir de 1910. Né? E o Camões, portanto, passa a ser, por um lado, a voz de um Portugal que deu certo, né? No passado, porque não dá mais, e, por outro lado, passa a ser entendido por alguns como um grande trunfo, né? Para um discurso republicano. Né? Então, dia 10 de junho começa assim, e com o passar do tempo se degrada, tornando-se um dia nacional. E aí aquele perigo que os grandes poetas às vezes correm com o correr do tempo, né? Transformarem-se em monumentos. Né? Nós não lemos monumentos, nós lemos poetas. A obra que ele deixou. É isso, nós lemos a obra, não lemos as estátuas. Né? Mas a gente sabe que ele foi um escritor que traduziu, né, de certa forma, a identidade, como o senhor falou, né? Tantos resgataram também isso. Mas por que somente em vida ele publicou só os Lusíadas? Porque o Camões teve uma vida complicada, até onde se sabe, em virtude de certas relações que ele tentava estabelecer, às vezes conseguia, às vezes não, com os poderosos da altura. Né? Então, na altura, se pensarmos no século XVI, né, ou o indivíduo, porque a realidade é completamente diferente. Né? Hoje em dia, editar um livro é muito simples, até do ponto de vista material. Na altura era muito complicado. Então era preciso ser amigo dos amigos certos. Né? O Camões não era amigo dos amigos certos. Tentava ser, às vezes fazia umas tentativas diplomáticas de se aproximar do rei e tal. Outra coisa, ele conseguiu uma licença perpétua para editar o que ele quisesse depois de Lusíadas. Por outro lado, ele nunca conseguiu editar seus poemas líricos, né? Que só foram editados 15 anos depois que ele morreu, 1595. Né? E mesmo os Lusíadas, repare, nós estamos falando de um país que tinha uma aristocracia já um pouco fechada como todas, né? Uma burguesia ascendente, mas bastante inculta, né? E um país que tinha, imagina, uma dificuldade de relação com leitura, que partia inclusive de uma outra concepção de povo, de um analfabetismo diferente do nosso tempo, né? Que fazia com que a relação do homem com a literatura fosse diferente. Né? Por tudo isso e por muito mais razões, o Camões não teve a possibilidade de editar seu livro. O Camões morre em 1580, todos os relatos dão conta de que morre pobre. O epitáfio do Camões diz que ele viveu e morreu miseravelmente. Né? Nem os Lusíadas deram devida glória a Maria, né? Não. E ele recebia na altura uma tensa, que era uma pensão pelos serviços militares na Índia. Todos os soldados do Império recebiam. Né? E ele morre e fica para a mãe. Né? Isso é um detalhe engraçado. Né? A mãe do Camões sobreviveu a ele. Né? Então também teve isso, quer dizer, uma realidade pobre. Quer dizer, o poeta de texto mais rico era o poeta de vida mais pobre. Então, a partir dos Lusíadas, a língua portuguesa passa a ter uma feição muito semelhante à de hoje. Né? Portanto, deixa de ser um idioma experimental, por assim dizer, ainda que todos os idiomas sejam experimentais sempre, e passa a ser uma língua de cultura. Tá certo, a gente vai só para um rápido intervalo, ok? A vida e obra de Luís de Camões, notável expoente da literatura portuguesa, continua sendo destaque durante a nossa entrevista. Hoje com o professor de literatura portuguesa da UF, Luiz Maffei. No próximo bloco, voltamos com mais entrevistas para você. Até já! Voltamos com o Boa Vontade Entrevista, que você participa e interage conosco pelo endereço eletrônico www.boavontade.com/tv. Estamos falando aí das poesias de Camões, da lírica dele. O professor vai ler um pedacinho de um poema dele, não é isso, Maffei? Eu vou ler um soneto inteiro, que é um dos meus sonetos prediletos, que no fundo a gente fala de poesia, às vezes tem que parar de falar da poesia e ler o poema, né? Antes. Então vamos. Que no fundo é isso. Se pensar que se existe o grande tema dos Lusíadas, é o amor, na verdade não é viagem, não é descobrimento, não é identidade, é amor, né? E é o grande tema do Camões, né? Então esse soneto é um dos sonetos em que o Camões mais fortemente trabalha esse tema de uma maneira camoniana, portanto contraditória, paradoxal, tensa. Busque amor, novas artes, novo engenho para matar-me e novas esquivanças.
que não pode tirar minhas esperanças, que mal me tirará o que eu não tenho. Olhai de que esperanças me mantenho, vede que perigosas seguranças, que não temo contrastes nem mudanças, andando em bravo mar, perdido o lenho. Mas conquanto não pode haver desgosto onde esperança falta, lá me esconde amor um mal, que mata e não se vê. Que dias há, que na alma me tem posto um não sei quê, que nasce não sei onde, vem não sei como e dói não sei porquê. Ou seja, uma das traduções mais, digamos, fidedignas da perspectiva amorosa camoniana. Professor, e no tocante ao Camões, né? Queria que você falasse um pouquinho a respeito da temática em si, né? O tema central, aquelas divisões dos cantos. Como que uma pessoa, por exemplo, sem ser de formação acadêmica, pode ler a literatura de Camões? De mil maneiras. A poesia do Camões tem muitas portas de entrada. Os Lusíadas é a mais famosa delas, não é? Os Lusíadas é um poema, digamos, épico, esse poema épico, que seja um poema épico, né? Em geral, um poema épico, em poucas palavras, é um poema narrativo, né? Que relata um fato heróico ligado em geral, à formação de uma nacionalidade ou de uma identidade qualquer. Pois bem, os Lusíadas é um poema épico do século XVI, mas nesse sentido, por que os Lusíadas é uma excelente porta de entrada para a poesia do Camões? Porque os Lusíadas reúne, digamos assim, tudo, né? Primeiro reúne o que está na aparência do texto, a viagem de Vasco da Gama de Lisboa a Calicut em 1498, né? Esse é o tema central? Que é o tema central, né? Digamos assim, é o plot do livro. Agora, para além disso, e mais importante que isso, digamos, nos 10 cantos dos Lusíadas, existem milhões de viagens dentro da viagem, né? E talvez a viagem central que o Camões empreende ali seja uma viagem de linguagem, não é? O que caracteriza o gênero épico, entre outras coisas? Um poeta que, inspirado pelas musas, portanto, um fator externo, canta um herói. O Camões faz isso, ele se inspira pelas musas para cantar um herói, Vasco da Gama. Mas o primeiro problema é que o herói dos Lusíadas não é tão herói assim. Vasco da Gama é o herói talvez mais humanizado, ou diminuído, ou criticado, ou da história do gênero épico, né? Inclusive porque o que interessa ao Camões não é o Vasco da Gama. O que interessa ao Camões é o português. Né? Então, por isso que a proposta do poema refere-se aos barões assinalados. Né? E o Vasco da Gama demora imensos versos para aparecer. Não é? E qual a função da mitologia? Então, a função da mitologia é dar à viagem do Vasco da Gama um componente que ela não teria se não fosse a mitologia, que é o componente, digamos, simbólico-metafórico. Ou seja, os deuses nos Lusíadas já não têm o poder que poderiam ter no Homero. São mais humanizados? Sem dúvida, ainda que sejam deuses. Mas eles têm uma função de criar uma série de metáforas que sem eles o poema não teria. Eu vou dar um exemplo muito objetivo. Sim. Do ponto de vista narrativo, né, os Lusíadas relata a viagem do Gama no mar, os perigos da viagem, etc. Né? E no plano mitológico existem dois deuses, um aliado, o outro inimigo da viagem. Aliado é Vênus, o inimigo é o Baco. Né? Então eles tramam, enquanto a viagem acontece no plano marítimo, né? Eles tramam, Vênus a defesa dos portugueses, Baco a destruição dos portugueses. Né? Isso no plano narrativo. Mas isso no plano simbólico tem uma série de possibilidades de aprofundamento de leitura que não seriam possíveis sem a presença da mitologia. Portanto, é isso, você perguntou. A mitologia tem essa função, né, de criar sentidos, né, sobretudo metafóricos. Né? E, de certa forma, alguns dos personagens narrados nos cantos, nos 10 cantos, refletem um comportamento humano? Ah, vários. Quer dizer, e nesse sentido é muito curioso. Você observa o Vasco da Gama, por exemplo, né, que seria o herói, não é, porque é parte de um todo. Né? Nesse sentido, os Lusíadas é um poema muito preocupado com ideia de coletivo, povo, né, com ideia de valor. Sim. E o Vasco da Gama é, a meu ver, uma das personagens mais fascinantes da história da literatura, porque ele é, como Ulisses, muito astuto. Por outro lado, ele é um herói com muito medo. Portanto, ele é muito humano. Né? Ele diz várias vezes ao longo do poema que sentiu medo. Ele sentiu medo quando da despedida em Belém. Ele sentiu medo diante do Adamastor. E o gigante Adamastor? Pois é, diante do Adamastor, o Vasco da Gama diz: arrepiam-se as carnes e o cabelo, a mim e a todos, só de ouvi-lo e vê-lo. Então, é um herói assustadíssimo. Né?
Diante do Adamastor, que é talvez a personagem mais, nesse sentido, simbólica do poema, né? O Adamastor é um rochedo, né? No sul da África do Sul, é o Cabo das Tormentas, né? Que depois vinha a ser o Cabo da Boa Esperança. Que depois seria o Cabo da Boa Esperança, exatamente. No Cabo do Adamastor, o Vasco da Gama consegue vencer o gigante, induzindo a contar a sua história, o Adamastor, né? E a revelar que ele foi punido por um amor. Interessante. E a gente percebe também que Camões dialoga em várias épocas também, né? Mesmo há exato 8 anos foi lançado o livro por Fernando Pessoa, né? Chamado Mensagens. Dentro desse livro tem o Mar Português. Pronto, de que forma que eles dialogam? O Fernando Pessoa com os Lusíadas? Camões, pois é. O Pessoa, é curioso que o Pessoa tinha um projeto, né, estético, literário e tudo mais, que passava um pouco por uma relação tensa com Camões, para tentar de alguma modo silenciar o Camões, ou não. Isso é uma coisa até que me parece muito ainda a ser estudado, né? É curioso que, de fato, Mensagem este ano completa 80 anos, é um livro de 34 hoje, 2014, né? É claro que Mensagem, sendo um poema, vamos dizer, paraépico, né? Tem os Lusíadas ali, enfim, infiltrado durante o tempo todo, né? Claro que o projeto do Pessoa era um projeto que tinha uma faceta política muito clara, mas que tinha outras implicações, né? Mas, de certa medida, por exemplo, o Pessoa parte do Camões para falar outra coisa, e que às vezes é a mesma, não é? Também o Pessoa achava que o poeta era aquele que poderia dar uma resposta histórica e mítica, né? E, nesse sentido, está mais perto do Camões, eu acho, até do gostaria de estar, ou do que ele disse gostar de estar, talvez fosse um jogo. Mas, enfim, é muito produtivo, isso muita gente já fez, fazer uma leitura Mensagem Lusíadas, né? Em que os temas comuns e, sobretudo, a obsessão mítica dos dois possa ser posta em relevo, que é o que eu acho mais importante. E até hoje está aí, né, influenciando a literatura universal. Ambos, né? O senhor também é bastante influenciado, né, pelo Camões, né? O senhor tem um livro, né, Signos de Camões. Pois é, este livro, que é curioso, né? Quer dizer, eu conversava com meu amigo Sérgio Nazar, que é poeta, professor da UERJ, sobre astrologia. E ele me disse, Maffei, por que você não organiza um livro com 12 poetas, cada um escrevendo um poema baseado na suposição de o Camões ter sido de certo signo? A gente não sabe a data de nascimento do Camões, a gente não sabe o signo do Camões. Eu achei a ideia extraordinária, tentei pô-la em prática durante muito tempo, tentei contactar poetas, mas era um projeto difícil, porque eu teria que achar 12 poetas, de preferência 6 portugueses e 6 brasileiros, para ficar um livro luso-brasileiro, ou 7 e 5 e tudo, mas teria que ter um equilíbrio. E eu teria que achar um bom poeta de Touro para escrever um Camões de Touro, um bom poeta de livro. E era um projeto difícil. Eu procurei algumas editoras lá e cá, nenhuma interessaram-se, mas sempre esbarrávamos na dificuldade de pôr o projeto em frente, esqueci o projeto, até que um belo dia eu pensei, meu Deus, por que eu não faço sozinho? Né? Então, Signos de Camões, né, que teve uma edição portuguesa, editada pela editora Companhia das Ilhas, do meu amigo poeta Carlos Alberto Machado, e que depois foi editado aqui pela Oficina Raquel, numa edição ilustrada, né, que é esta. Signos de Camões. É uma brincadeira minha de encontrar o Camões, porque eu sou leitor do Camões, a minha pesquisa acadêmica é Camões. Eu sou organizador anualmente do Dia de Camões da UF, portanto, é o meu poeta obsessão. Eu sou poeta e, como poeta, no fundo, eu fico aí em torno dos signos literários e linguísticos do Camões. E pronto, é um livro que eu adorei fazer. É o tipo de coisa que a gente, quer dizer, eu fiz, depois fiquei com saudade de fazer quando acabou. Pessoa, muito obrigada pela sua presença. Foi um grande prazer. Conhecer um pouco dessa história tão bonita, né, de Luiz Camões, até hoje reconhecido nacional e internacionalmente, né, que representa um marco mesmo, não só na literatura portuguesa, né, mas em todo o mundo, né? E parabéns pelo seu trabalho aí também, né? Uma literatura de nossa língua, quer dizer, isso é muito importante para nós brasileiros, né? Camões fala a nossa língua, portanto nós falamos a dele, né? Toda a comunidade portuguesa agradece, né? E falar de Camões é sempre um grande prazer. Muito obrigado. Eu que agradeço, professor. Hoje, no Boa Vontade Entrevista, nós conversamos com o escritor e professor de literatura portuguesa da Universidade Federal Fluminense, Luiz Maffei. E você conferiu a saga deste importante escritor português do século XVI, Luís de Camões, cuja maior obra foi Os Lusíadas, epopeia que narra e glorifica os feitos heróicos portugueses, e que pela grandeza de concepção, realismo, as descrições e o lirismo de vários episódios,
Além do conhecimento técnico, literário, histórico e geográfico, é considerada uma das mais importantes do Renascimento. Muito obrigada pela sua audiência e você segue com a programação da Boa Vontade TV, a TV que faz bem a você.